Olá, sétimo ano, essa é a nossa aula de número 22 e o tema dela é razão. Razão entre dois números é o quociente do primeiro pelo segundo. Então, é o resultado de uma divisão de um primeiro número pelo segundo, sendo que o segundo número, ele nunca pode ser zero, ok? Vamos exemplificar para ficar mais fácil o entendimento. Ó, considere a situação. Em uma classe, há 15 meninos e 20 meninas. Coloquei os dados, ó, 15 meninos e 20 meninas. Agora, vamos prestar atenção na pergunta. A pergunta que é importante. A pergunta que vai dizer como que deve ser resolvido o exercício. Então, aqui ela fala o seguinte, ó. Qual é a razão entre o número de meninas e o número de meninos? Eu falei que a razão é o quociente, o resultado de uma divisão de um primeiro número por um segundo número. Aqui nessa pergunta, nesse probleminha, nessa situação, quem é o primeiro número? O primeiro número é o número de meninas. Olha só, foi colocada a situação, mas a pergunta que é importante. Na pergunta, pede a razão do número de meninas e o número de meninos. Então, quem aparece primeiro aqui, ó, é o número de meninas. Então, esse número de meninas vai ficar no numerador. E o número de meninos no denominador. Olha, observem a diferença. Na situação, foi citado primeiro a quantidade de meninos. Mas descarta isso. O importante é a pergunta. Através da pergunta da situação, que vocês vão responder o probleminha, fazer a conta. Então, no problema, era a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Então, o número de meninas é o primeiro número, ele aparece no numerador. O número de meninos é o segundo número, ele aparece no denominador. E com os dados, né? Olha só, eu tenho aqui número de meninas são 20 e número de meninos são 15. Nesse caso aqui, não dá uma divisão exata, então eu tenho que simplificar. Dá para simplificar por 5, tanto o numerador quanto o denominador. Resultando, o quociente dessa divisão é 4/3. Então, a razão dessa situação, problema, é 4/3. E o que significa isso? 4/3 significa que há 4 meninas para cada 3 meninos. Então, a razão na sala, diante dessa situação, veja bem que eu tô deixando bem evidente isso. O que apareceu aqui, número de meninas e o número de meninos. Quem apareceu primeiro, vai no numerador. Quem apareceu em segundo, vai no denominador. A razão é que, para cada 4 meninas, existem 3 meninos na sala de aula, ok? Agora, olha só que a pergunta vai mudar. Na pergunta, agora é seguinte, ela fala assim: qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Quem apareceu primeiro aqui? Na pergunta, foi o número de meninos. Então, agora, essa quantidade vai no numerador e o número de meninas que apareceu em segundo lugar vai para o denominador. Colocando os dados, a quantidade de meninos da sala são 15. E a de meninas é 20. Mesma coisa, não dá para uma divisão exata, então eu sou obrigada a simplificar, né? Então, aqui o resultado, a razão é 3/4. E o que significa isso? 3/4 significa que temos 3 meninos para cada 4 meninas, tá? Eu escrevi errado aqui, 3 meninos para cada 4 meninas, ok? É o inverso da outra situação. Como que eu posso escrever isso para vocês? Existem 3 maneiras de indicar uma razão, olha só. Então, para a razão 3/4, né, que foi o último caso aqui, ó, 3/4, eu posso escrever 3, 2 pontinhos 4, deixar em fração 3/4,
ou deixar na maneira de número decimal, como forma de número decimal. Então, essas três maneiras podem indicar uma razão, ok? Agora, eu vou falar para vocês como que recebe os nomes, né, desses termos, né? Recebem nomes especiais. O numerador, ele é chamado, então, aqui no caso, o 3, ele é chamado de antecedente, tá? O numerador é o que antecede, o antecedente. E o denominador, aqui no caso, o 4, ele é chamado de consequente, ok? Então, ó, escrevendo da outra maneira, 3 é o antecedente e o 4 é o consequente, tá? Essa maneira que se escreve, são maneiras que se escreve e os nomes que são dados. Agora, a leitura, como pode ser feita? Posso dizer que o 3 está para o 4, ou posso dizer 3 para 4, tá? Usualmente se fala mais 3 para 4, mas eu posso dizer que 3 está para 4, ok? Qualquer dúvida eu vou tirar em sala de aula, tá bom? Um beijo, até já!